Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio rejeita mais um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A audiência pública discute a acessibilidade cultural na cidade. A intenção é promover a acessibilidade não só para o público que assiste, mas também para os artistas que participam dos espetáculos. Após 4 anos de obras, Palácio Gustavo Capanema é reaberto em solenidade que contou com a presença do ministro da Cultura. A ideia é que o Capanema não seja apenas uma sede administrativa de áreas do Ministério da Cultura, que ele possa realmente servir à população. Não saia daí, a gente volta já. O Rio TV Debate desta semana vai tratar de um assunto delicado e doloroso, a convivência com pessoas portadoras de Alzheimer, uma doença silenciosa que atinge mais de 1 milhão de brasileiros. Para saber como lidar com os pacientes da melhor maneira, vamos conversar com o psiquiatra Aníbal Truzzi, o geriatra Marcel Seabra, a Maria Aparecida Guimarães, presidente da APAZ, Sônia Neves, que convive de perto com a doença, e a musicoterapeuta Elizabeth Pertessen. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a votação na Câmara Municipal do Rio de mais um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Quem traz as informações é o repórter Vicente Vetromilli. A sessão ordinária foi aberta às 4 da tarde e o pedido de abertura de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella por improbidade administrativa foi o primeiro assunto da ordem do dia. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe. Antes de iniciar a votação, parlamentares da oposição e da base do governo discursaram em torno do tema. Durante a sessão ordinária, 45 dos 51 vereadores estavam presentes. Após 1 hora de discursos, os parlamentares deram início à votação ao pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Por 28 votos a 14, os vereadores votaram contra a abertura do pedido. Houve 2 abstenções. O documento foi entregue na terça-feira e protocolado no dia seguinte. O prefeito foi denunciado após reunir servidores no último dia 13, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, para supostamente pedir votos a candidatos do PRB e para o filho, Marcelo Crivella Filho. Esta não foi a primeira vez que a Câmara votou um pedido de impeachment do prefeito do Rio. Em julho desse ano, em sessão extraordinária, vereadores rejeitaram o pedido por 29 votos a 16. Logo após a votação de hoje do pedido de impeachment, o projeto de lei complementar que altera a lei orgânica, que estabelece uma distância de 150 metros de bares e cervejarias de hospitais, quartéis, templos, escolas, asilos, presídios e capelas mortuárias, não foi votado por falta de quórum e volta na semana que vem para a ordem do dia. Com isso, a sessão ordinária foi encerrada. E a Câmara Municipal do Rio realizou uma audiência pública para discutir a acessibilidade cultural da cidade.
O procurador do Ministério Público Federal, Sérgio Suyama, foi um dos presentes. Ele afirmou que as pessoas que são impedidas de acessar um bem, como um espetáculo cultural, estão sendo vítimas de discriminação. Quem cabe no seu todos? Esta pergunta foi o pontapé inicial para uma discussão rara, a acessibilidade cultural. No plenário da Câmara Municipal, atores e representantes de órgãos públicos ligados à cultura. Pela primeira vez na história, a sessão contou com todos os recursos necessários para dar acessibilidade aos mais diversos tipos de deficiência. Uma intérprete de Libras traduziu tudo o que foi falado. As palavras também estavam nas telas. A audiência aconteceu na Semana Nacional do Teatro Acessível. A intenção é promover a acessibilidade não só para o público que assiste, mas também para os artistas que participam dos espetáculos. Tem um ator e diretor italiano chamado Pippo Del Bono, que ele passou um período internado em sanatório e lá ele criou um grupo de teatro com as pessoas que internadas, muitas, na sua maioria, tinham problemas cerebrais. E ele criou uma companhia que eles viajam à Europa e as casas, os espetáculos são lotados. E são todas pessoas consideradas pela sociedade, que eu considero doente, porque quando a gente discrimina, a gente está cometendo um ato de violência. Isso só reflete o quanto a nossa sociedade é doente ao discriminar, mas mostra o quanto as pessoas, o ser humano na sua essência é valioso e tem um potencial ilimitado, não só para criar, mas sobretudo para nos ensinar e nos relembrar da importância de sermos realmente humanos. O procurador do Ministério Público Federal, Sérgio Suyama, disse que as pessoas que são impedidas de acessar um bem estão sendo discriminadas. O Ministério Público, segundo a Constituição, ele tem a função de defender o direito coletivo das pessoas. E a acessibilidade aos bens culturais, aos equipamentos culturais, é um bem coletivo, é um direito coletivo, né? Porque não é apenas da pessoa com deficiência A, B, C, né? Do João, da Maria. É um problema que é um problema de todas as pessoas com deficiência, né? Não só apenas no que diz respeito à acessibilidade física, né? Dos locais, assim, com rampas e outras formas de acessibilidade, mas também a acessibilidade ao bem cultural. Ou seja, a acessibilidade ao teatro, um teatro acessível, um museu acessível, né? O museu acessível vai muito além, né, de ter uma rampa, né? O museu acessível tem que ter audiodescrição, né, braille, enfim, outras medidas, né, outras providências que têm que ser tomadas. Então é muito importante que os gestores tomem a consciência disso e que a população procure o Ministério Público para que esses direitos sejam assegurados para todos, né? Isso que é importante dizer. O acesso aos bens culturais é um direito de todos e não apenas das pessoas que não têm nenhuma deficiência. Cláudia Werneck, fundadora da Escola de Gente, chamou a atenção para o descumprimento de leis que garantem a inclusão e também a falta de fiscalização. Eu tenho a impressão de que o dia que pessoas com deficiência, de fato, puderem se comunicar, expressar seus saberes, da perspectiva que tem de viver com deficiência na cidade, no planeta, no país, nós encontraremos soluções melhores e inusitadas para dilemas antigos. Mas como a gente não pratica comunicação acessível, pessoas com essa deficiência se conhecem muito pouco, convivem muito pouco, e as deficiências entre si também se conhecem muito pouco, nós temos um espaço muito amplo para caminhar, no sentido de unir, de conhecer. A inadimplência no Rio de Janeiro caiu ao menor nível em 3 anos. Os dados são da FEComércio. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor revelou que 60,1% das famílias entrevistadas possuem algum tipo de dívida. Já o nível de inadimplência em agosto alcançou o menor percentual desde 2015, 23,9%. Isso significa que 574 mil famílias estão inadimplentes no Rio de Janeiro. O Ministério da Educação liberou nesta quinta-feira 8,5 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os recursos representam o primeiro repasse do total de 10 milhões de reais para a reconstrução do Museu Nacional.
Para realizar as obras de recuperação do museu, a Universidade Federal do Rio selecionou por chamada pública a Concrejato Engenharia, empresa que participou da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, também destruído por um incêndio. E você vai ver no próximo bloco. Palácio Gustavo Capanema é reaberto após 4 anos de obras. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. Segurança nunca é demais quando se trata do seu voto. A urna eletrônica possui mais de 30 camadas de segurança, não está ligada à internet e garante o sigilo das suas escolhas como eleitor. Tudo isso para que você vote com segurança. Justiça Eleitoral. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 A emissora do Legislativo Municipal Carioca. A literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. A decisão foi do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O cordel foi inserido na cultura brasileira no final do século XIX e, segundo o Instituto, apesar de ter origem nas regiões norte e nordeste do país, esse estilo de literatura é disseminado hoje por todo o Brasil. A expressão literatura de cordel se refere ao modo como os livros eram expostos ao público, pendurados em barbantes em uma espécie de varal. Ainda de acordo com o IFAM, o cordel difunde um modo particular de fazer poesia que se transformou numa das formas de expressão mais importantes do Brasil. E o idioma iorubá foi decretado oficialmente patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre o assunto, eu recebi aqui no estúdio Márcio de Jagum, professor da cultura iorubá. Muito obrigada pela presença, Márcio. Enfim, o idioma iorubá é patrimônio imaterial da cidade do Rio. O que essa lei representa para vocês? Representa um reconhecimento, né? O idioma iorubá, assim como outros idiomas de origem africana, já são nosso patrimônio. O bacana é o reconhecimento da importância dessas línguas para todos nós. E qual é essa importância do idioma iorubá para a sociedade? A resistência. Quando a gente fala iorubá, quando a gente estuda o iorubá, quando a gente entende a permanência desse idioma que resistiu à diáspora da África para o Brasil, resistiu à opressão, resistiu à perseguição, resistiu ao preconceito, resistiu ao tempo, a gente observa que essa língua, assim como outras de origem africana, significam um ponto de resistência cultural. Falar o idioma iorubá no contexto sócio-religioso, né, no ambiente de terreiro, nos ambientes das matrizes africanas ou das religiões afro-brasileiras, é manter viva a saga desses ancestrais, é perceber que essa gente teve
muito valor, muito poder, muita estratégia, muita capacidade de suplantar essas dificuldades todas e se manter viva. Portanto, o idioma acaba sendo esse catalisador do reconhecimento de uma cultura antiga, oriental, que hoje permanece viva no Ocidente, aqui no nosso Brasil. Já há muitos anos. Já há muitos séculos, né? Muitos anos. E com uma importância enorme, porque não é uma língua aqui no Brasil falada apenas entre homens. É uma língua que promove a união entre homens e deuses. Márcio, agora no que se baseia a filosofia iorubá? Explica pra gente. Pois é, quando a gente fala na tradução, quando a gente fala na importância desse idioma, é importante a gente também tentar contextualizar. Porque quando nós traduzimos pura e simplesmente vocábulos, às vezes a gente não traz junto para essa tradução o entendimento, o conceito. Odu, por exemplo, é uma palavra que costuma ser traduzida como destino. Aí eu te pergunto, Ingrid, como é que você pensa destino? Porque o iorubá pensa o destino de uma maneira muito diferente, absolutamente filosófica. Aliás, o iorubá ele é filosófico e transborda isso para a sua idiomática. Na filosofia iorubá, o destino é escolhido. Você, mitologicamente, antes de nascer, vai a uma audiência aos pés do Criador e escolhe o seu destino. Portanto, o destino melhor seria compreendido como uma trajetória, como uma possibilidade de transitar por esta vida fazendo as suas próprias escolhas, bem diferente do que o destino como se pensa na nossa cultura ocidentalizada. Márcio, e de que maneira essa lei pode fortalecer as culturas africanas? À medida em que a gente reconhece a importância delas, à medida em que a gente cria esses paradigmas, esses marcos legais que são importantes na nossa sociedade, a gente minimiza o preconceito, a gente diminui a discriminação, a gente reduz a intolerância. E a nossa sociedade está muito intolerante em vários aspectos, inclusive religioso. A gente tem acompanhado o aumento dramático e gradativo dessa perseguição, dessas opressões, dessas segregações. Então, reconhecer a importância de uma cultura de matriz africana, reconhecer a força dessa palavra, é também mudar certos paradigmas da própria academia. Né? Porque a cultura africana, notadamente a iorubá, já que é dela que a gente está falando, ela tem uma outra estrutura de comunicação, ela tem uma outra forma de narrativa, ela tem um outro alicerce. Ela é toda ágrafa, ela não é escrita, ela é oral. Então, isso permite que os interlocutores se olhem diferente, se percebam diferente, se valorizem de forma diferente, o que dá à sociedade um outro princípio, o princípio da senioridade. Quanto mais idoso, mais valoroso, mais respeitado. O idoso, para o iorubá, ele não é um sofá esquecido no canto da sala que vai acumulando poeira. Ele tem mais valor. Lógico, ele passa a ser uma biblioteca. Ele é uma biblioteca ágrafa. É ele que vai dosar esse meu conhecimento. E importante também notar que dentro da filosofia iorubá, a cultura ágrafa, ela não é consequência da falta de papel, nem da falta de caneta, nem de lápis. Ela é um princípio filosófico. Dentro da mitologia iorubá, o Criador soprou vida para animar os corpos. Então, todas as vezes que nós, seres humanos, falamos, nós exalamos o hálito, emi, e, portanto, o nosso hálito tem uma partícula do Criador. A nossa palavra tem força, a nossa palavra tem axé. Muito obrigada, Márcio. Prazer imenso, obrigado por esse espaço e gostaria apenas de frisar que dentro da estratégia de todo esse trabalho de pesquisa que foi feito aqui no PROEPER, na UERJ, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa através do deputado Átila Nunes, que acolheu a nossa sugestão, também está em trâmite no IFAM a inclusão do idioma iorubá no INDL, Inventário Nacional de Diversidade Linguística. E dentro dessa estratégia, nós e os técnicos do IFAM,
a nossa equipe lá da UERJ, percebemos que não só o Iorubá, evidente, todos os idiomas de origem africana têm peculiaridades. A estratégia foi justamente evitar de colocar todos num único requerimento. Nós precisaríamos... Para dar, na realidade, a devida importância a cada um deles, exatamente. Não generalizar. Por exemplo, os idiomas banto contribuíram muito mais para o português falado no Brasil do que o Iorubá. Por isso, cada um mereceria e merece uma fundamentação específica, um produto de pesquisa, para ter a valorização adequada. O Iorubá foi só o precedente, agora a gente vai trabalhar nos outros e o projeto já está em andamento. E torcer para que o IFAM reconheça rapidinho, né? Com certeza. Muito obrigada, Márcio. Prazer é todo nosso. Obrigado, Ingrid. Após 4 anos de obras, o Palácio Gustavo Capanema foi reaberto nesta quinta-feira. O repórter Sérgio Costa acompanhou. Um ícone do modernismo. A imponência do Palácio Gustavo Capanema foi resgatada com a restauração das fachadas. Mais de 70 anos depois da inauguração do edifício, na década de 40, a imagem trazida pelos mestres da arquitetura e das artes volta a ter suas formas preservadas. Uma restauração entregue pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. É um passo muito importante porque foi muito difícil a contratação do projeto, muito complexo, tem que ser um projeto delicadíssimo, é um restauro de obra, não só o próprio edifício, por ser um ícone da arquitetura mundial, mas também as obras de arte que estão integradas a esse edifício. Então, um projeto difícil, complexo, que precisou de muita expertise, de técnicos para análise, acompanhamento da obra, fiscalização. A obra iniciou ainda com as pessoas aqui dentro, porque era apenas a restauração das fachadas. Tivemos que retirar os nossos funcionários todos, mudar para um outro local, alugar um outro prédio e seguir com a obra. No palácio estão registrados nomes de mestres como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Nasce, então, o Palácio Gustavo Capanema, para sediar o Ministério da Educação e Saúde do governo Vargas. A cerimônia de entrega da obra contou com a presença do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. O prédio é usado pelo Ministério da Cultura e abrigava nos 16 andares várias instituições. Nós já desenhamos um projeto para o Palácio Gustavo Capanema, quer dizer, o que acontecerá aqui depois que o restauro ficar pronto. O Rio de Janeiro vai ganhar um novo centro cultural. A ideia é que o Capanema não seja apenas uma sede administrativa de áreas do Ministério da Cultura, que ele possa realmente servir a população e ser ocupado plenamente, né? Enfim, então acho que vai ser um ganho importantíssimo para a cidade. Isso aqui tem tudo para ser também uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro. Então estamos comprometidos em entregar a cultura brasileira ao Rio de Janeiro, ao país, o Palácio Gustavo Capanema em sua plenitude. A restauração das fachadas faz parte de uma etapa fundamental da série de obras que vem acontecendo desde 2014. Já foram investidos 28 milhões de reais. O próximo passo é recuperar a parte interna do prédio. Com a troca dos 6 elevadores, a reforma dos jardins e a criação de projetos, além de outros investimentos, o total do gasto chega a 42 milhões de reais. A reforma interna deve durar mais 2 anos e meio e foi estimada em 80 milhões de reais. O prédio deve ser usado pela União Internacional dos Arquitetos para um evento de um congresso mundial. Nós esperamos que a próxima etapa ela aconteça em fases para que o imóvel já possa ser utilizado enquanto outra parte estiver sendo reformada. Mas a ideia é que em 2020 essa obra seja entregue plenamente para que o Congresso Internacional de Arquitetura aconteça e aí sim nós teremos, depois disso, o uso pleno como centro cultural. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.